Bora lá continuar então a nossa aula sobre variações linguísticas no módulo 6, página 90 a 97. No vídeo anterior, a gente estava conversando e eu estava explicando o que era a língua, o que era a linguagem, como que a gente adquire tudo isso e qual a importância da linguagem para a sociedade se manifestar. Agora, a apostila vai nos levar a refletir por que é que a língua muda. Se a gente pensar um pouquinho na nossa mente, sem pensar em teoria agora, pensar em palavras, em sons, pensar em gírias, vocês vão entender que naturalmente a língua muda. Eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, no meu primeiro ano, eu era conservador linguístico. Eu era o tiozinho que gostava da gramática, que achava que só o padrão era bonito, porque ao longo da minha formação, como eu disse para vocês no vídeo anterior, a gente aprende que o padrão é o caminho para um novo lugar. Eu vou conseguir um bom emprego, eu vou me formar na faculdade, ou é o padrão, é a norma, é a gramática, são as regras. A gente aprende tudo isso. Então, eu cheguei na universidade com esse pensamento que todas as outras formas de falar são erradas, indicam ausência de inteligência, indica ignorância. Eu pensava tudo isso com relação às formas diferentes de falar. Mas conforme o curso foi passando, e a gente vai, como eu acabei de dizer, fazendo novas leituras, conhecendo o mundo do conhecimento, conhecer o conhecimento, ficou muito bonito isso. E aí a gente começa a aprender que naturalmente a língua varia. Quer ver? Presta atenção. Você quando está conversando, acabei de falar a palavra, quando está conversando com seu amiguinho, você fala assim, vossa mercê, pode me emprestar uma caneta? Você não fala vossa mercê. Você fala, você pode me emprestar a caneta? Aliás, você pode me emprestar a caneta? E se você for meio mal educado, você cata a caneta. Mas você é educado. Você pode me emprestar a caneta? Veja, houve um encurtamento. Nós saímos de vossa mercê lá do final do século XIX. Passamos no século XX para vós mercê, quando você pega filmes que relatam o final da escravidão, quando você pega filmes que relatam o começo do século XX, aqui no Brasil, as fazendas de café, você consegue ouvir o vós mercê. Novelas também, se você curtir novela, você vai abrir lá e você vai escutar as pessoas dizendo vós mercê. Veja, a língua mudou, a palavra se alterou naturalmente. Não houve um decreto, mude a palavra vossa mercê para vós mercê. Não. No decorrer do século XX, vós mercê, que era vossa mercê, virou você. E nós, da nossa geração, criamos aí a nossa linguagem da internet, que hoje nos materiais e nos livros didáticos já aparecem como vossa mercê, como internetês. Lá no internetês a gente já conhece como o VC, porque na linguagem da internet tudo se abrevia. Veja, nós estamos destruindo a língua, porque eu escuto de várias pessoas que essa geração está destruindo a língua portuguesa, que não sabe falar, que não sabe escrever, que as músicas destroem o português. E eu não concordo. Não estou dizendo que a minha opinião é a verdade, claro que não, mas como professor, o que eu tenho a dizer é que os usuários dessa geração da língua conseguem manuseá-la de múltiplas formas. Nós criamos a linguagem por emoji. Veja que no passado nunca existiu, na verdade, algo virtual, porque não tinha internet. Mas se você voltar na história da humanidade, quando o homem morava na caverna, o que é que aquela gente usava para se comunicar? Os desenhos rupestres nas paredes dos ambientes. Então veja, nós não estamos fazendo nada de novo. E não estamos também destruindo a língua. A língua é viva e ela vai se alterando. Veja, existem fatores, múltiplos fatores, que vão fazer com que a língua se altere. O primeiro deles, vamos abrir a apostila junto comigo? Está na página 91. Tipos de variação linguística. Por que a língua portuguesa varia?
O primeiro deles é variação diatópica. Eu quero que você pegue a caneta marca-texto e grife, por favor. Diatópica. Puxa uma setinha de diatópica, puxa que nem vocês fazem na classe comigo, e escrevem local, região, local barra região. Então, grifem diatópica, puxa uma setinha, local barra região. A variação diatópica é aquela em que a língua se modificou, porque o falante é de lugar diferente. Vamos dar um exemplo dentro do nosso país, porque o Brasil não é um país, é um continente, né? É um lugar muito grande, nós somos um terceiro maior país do mundo. Eu não tenho certeza exatamente de geograficamente, mas nós somos imensos. Como é que a gente ia querer que no Amazonas, em Porto Alegre, se falasse do mesmo jeito? Não dá. A colonização foi outra, o contato com povos foi outro, então a gente tem muitas formas de falar. Dentro do Brasil, agora a gente vai ficar com fome, porque falar de comida dá uma fome. Mandioca. Não é em todo lugar do Brasil que se fala mandioca. Em São Paulo, aqui no nosso interior de São Paulo, com o nosso maravilhoso R de interior, nós conhecemos como mandioca. Se você viajar para o Rio de Janeiro, você vai ouvir aipim. E ainda, se você for lá no Nordeste, você não vai comer bolo de mandioca, você vai comer bolo de macaxeira. Veja, mandioca, aipim e macaxeira é o mesmo elemento natural, falado de formas diferentes, por regiões diferentes. Quando vários lugares têm palavras, significados para o mesmo termo, nós vamos dizer que a língua variou diatopicamente, assim como está no nosso material. É uma linguagem diatópica. Outro exemplo é a forma de falar. No interior de São Paulo, a gente costuma puxar o R. Vocês sabiam que isso tem um nome? Agora, a curiosidade. Tudo que os estudiosos fazem é tentar descobrir fenômenos. E esse R, por exemplo, que se fala em Limeira, em Piracicaba de forma puxada, se chama R retroflexo. Eu vou escrever aqui para você ver. R, que é a letra que a gente puxa, retroflexo. Então, quando alguém disser para você que você é caipira, você vai falar assim: não, eu tenho o R retroflexo. O que isso quer dizer? Que a gente coloca uma carga maior no R. Então você fala porta, você fala carga maior no R. Isso é a nossa marca dessa região. Agora, se você for para o Rio de Janeiro, e eu escuto muita gente falando que o sotaque é irritante, porque eles puxam o S para o X, né? Então eles falam assim, puxando mesmo o S para o X, e ainda faz, tá vendo como é irritante? E ainda faz uma marcação do R na garganta, né? Eles falam porta. Eu cheguei mesmo perto da porta. E aí dá um ar de snob, né? Que a gente está em São Paulo, não está acostumado. Mas isso não é snob, viu, gente? Isso é uma forma deles falar, é variação, merece respeito assim como nós. Mas a gente tem muito contato com isso por conta da televisão, que é um meio de comunicação muito importante ainda no Brasil, né? E a gente escuta porque a maior emissora do país é do Rio de Janeiro, ok? Na apostila tem um quadrinho aí do Chico Bento. Chico Bento é o personagem caipira, vou usar essa expressão, porque não é depreciativa, né? Quem está no interior, ou é sertanejo, ou é caipira mesmo. E aí ele vai conversar com o pai dele, ô pai, não conta mais história para eu dormir. Por que, fio? Eu sempre acabo dormindo na metade. Fica sem saber dos fins. Veja que nós temos palavras encurtadas, né, como pro quê, nós temos o plural e o singular conflitando no último balão do segundo quadrinho, que está dizendo, fico sem saber dos fins, dos fins, né, era para ele ter dito dos fins ou dos finais, não importa. O que aconteceu aqui foi um exercício da língua portuguesa. Mas, David, como é que um professor pode dizer que é um exercício da língua portuguesa? Amiguinho, é um exercício do português, só não é padrão. Porque se eu disser que apenas o padrão é o correto do português,
eu estou deixando de lado toda a nossa cultura. Eu estou excluindo pessoas, eu estou praticando preconceito linguístico, que nada mais é do que uma soma do racismo, da xenofobia e por aí vai, de tantos outros preconceitos que se materializa na língua portuguesa também. Por que não? Tudo que variar, então, de lugar, eu vou chamar de variação diatópica. Segundo item, que na página 91 a apostila vai trazer, variação diafásica. Grifem a palavra diafásica, puxa uma setinha e escreve assim, contexto de fala. Escrevam aí, puxando uma setinha de diafásica, contexto de fala. A variação diafásica, ela está presente no nosso dia a dia, em tudo aquilo que a gente vai falar em situações de produção oral e escrita, determinadas pelo sistema. Por exemplo, se eu vou numa entrevista de emprego que vai exigir de mim um nível de linguagem mais padrão, eu vou adaptar o que eu conheço de português mais para o padrão. Por isso que é importante conhecer o padrão nas aulas de língua portuguesa, nas leituras e por conhecimento autônomo, né? Porque vocês têm celular aí, pode ficar pesquisando tudo o que quiser. Agora, se eu tiver numa conversa com os meus amigos na roda comendo pizza, eu posso afastar o padrão de mim. Eu não vou ficar falando com o padrão com todo mundo. Outra coisa que facilita o contexto para a gente identificar qual nível de linguagem eu vou usar é o suporte. Quantos de vocês já viram uma publicação no Facebook, no Instagram e foram lá corrigir alguém? Tem alguém aqui nessa sala agora que eu não posso falar quem é que faz isso, fica corrigindo as pessoas. Amigos, o suporte do Facebook permite um distanciamento do padrão. Então, se a pessoa não põe vírgula, se a pessoa faz o plural com o singular tudo misturado, se a pessoa esqueceu de um S, não corrija. Naquele suporte, é permitido um distanciamento maior do padrão. O contexto, o diafásico, esse tipo de variação, garante tudo isso. Diferentemente do aluno, que em sala de aula com o professor, numa prova, repete plural e singular junto. Por exemplo, nós foi, a gente fomos. Aqui há um entroncamento do plural e do singular no padrão. O contexto da sala de aula me faz corrigir esse aluno, mostrando para ele como o padrão deve ser executado e por que deve ser executado em uma sociedade em que a língua padrão é imposta. Nós já discutimos isso no outro vídeo. Então, quem é o aluno que a melhor universidade quer? Quem é o aluno que o patrão da melhor empresa quer? Quem é o aluno que quer a si mesmo, o melhor? Quem é? É o aluno que sabe que existe uma variação linguística da sua casa, da internet, o padrão escolar. E aí eu, como usuário da língua, faço a escolha de acordo com o contexto. Isso é variação diafásica. É saber que na prova do Enem eu vou usar o padrão. É saber que conversando com o meu professor eu tenho que ser maleável na língua e na minha casa eu posso fazer todas as inadequações possíveis, porque dentro do meu lar o contexto é outro. Tudo bem? Agora vira a página, por favor. Página 92, e esse aqui é super legal. Variação diastrática, está no meio da página. Grifem, por favor, variação diastrática e puxa uma setinha de diastrática e escreve contexto social e cultural. Contexto social e cultural. A variação diastrática é aquela que a língua varia de acordo com os contextos sociais, culturais e educacionais em que os falantes e escritores de língua estão dispostos. Por exemplo, existe uma variação por conta da classe social. David, isso é preconceito? Não, não é. Isso é estudo linguístico. Isso está computado na sociolinguística. Quanto mais o cidadão teve instrução, porque nós não vivemos num país da igualdade, nós não estamos num país das mesmas oportunidades para o 1 e para o 2. Às vezes, as oportunidades não foram as mesmas. Então, não podemos dizer que é um país de igualdades, jamais. Então, quanto mais perto de classes sociais mais altas, de bom rendimento financeiro,
de cargos sociais mais altos. Não é regra, tá? Existem exceções, tudo bem? Essa pessoa conhece o padrão, então deveria conhecer, né? Professores, nossa, falei que o professor é de classe alta, talvez eu pensei no intelectual. Advogados, juízes, médicos, quanto mais distante da classe social de bem financeiro, quanto menos recursos a pessoa teve, quanto menos contato com livros, com educação essa pessoa teve, ela vai estar mais distante do padrão. Veja que eu não estou dizendo que ela é ignorante, que ela é burra, que ela não aprendeu, pelo amor de Deus, isso é preconceito linguístico. Eu estou dizendo que essa pessoa, por não estar em contato com o conhecimento no nível que o outro teve a oportunidade de ter, né? Se a gente pensar no Brasil de antes, há 50 anos atrás, isso é muito óbvio, o padrão vai estar mais distante, a variação muda, né? Talvez eu escute na escola particular, agora eu vou falar do meu contexto, menos inadequações linguísticas, né? Menos gramática errada, do que eu ouviria, por exemplo, se eu fizesse um trabalho voluntário na periferia. Isso não quer dizer que lá eles são burros, não. Isso quer dizer que o contato com o estudo, com a linguagem, é desproporcional, porque aqui dentro vocês têm muito mais recursos do que eles, tudo bem? É variação por contexto. Outra coisa, existe variação de idade. Então, se você for conversar com a sua avó, você vai entender que ela fala vassoura. Sabe que vó fala vassoura? Porque na época dela, ela escutou vassoura, mas nós sabemos que é vassoura. E aí você vai lá e vai xingar a sua avó, para de falar vassoura. É o contexto dela. Quando hoje a gente vê uma pessoa bonita, a gente fala, nossa, que lindo, olha que perfeito, olha que lindinho. Eu falo uma besteira, não pode. A sua avó, o seu avô, quando via uma pessoa bonita lá na roça, porque era só roça que tinha no Brasil há 10 anos atrás, eles diziam que aquela pessoa era um pão. Já ouviram essa expressão? Já ouviu? Irmão, já? Um pitelzinho. Hoje, se a gente falar um pitelzinho, as pessoas vão rir da nossa cara. Até para xingar, né, tem variação linguística pela idade, né? Se você aprontar alguma coisa perto da sua avó e a sua avó não for uma boca suja, ela vai dizer, seu bobalhão. Hoje, se alguém fizer alguma coisa perto de nós, a gente lasca um palavrão. Por quê? É contexto, idades diferentes, pessoas falam de jeitos diferentes. Se a gente pensar também em questão religiosa, a religião também tem as suas marcas variantes, né? Por exemplo, quando acontece alguma coisa de ruim no Brasil, por exemplo, e você encontra um católico, olha, gente, não é preconceito com religião, é só variação linguística, tá? E também não vou falar nada demais. O católico vai dizer Ave Maria. O crente vai dizer misericórdia, né? O pessoal das religiões africanas, quando vão cumprimentar, eles mandam um axé. E aí é o jeito de cumprimento daquela religião. O candomblé manda um axé para as pessoas. Então, existem palavras que são relacionadas a grupos diferentes. Tudo bem? E também tudo vai de como a gente encara a sociedade, né? Se nós não formos preconceituosos e xenofóbicos, a gente vai entender muito de variação linguística. Na página 93, nós estamos caminhando para o final da aula. Na página 93, nós vamos ter aí outra variação, que são as normas padrão culta e gramatical. Os estudiosos da linguagem da década de 90 para cá, 80, 90 para cá, consideram, sim, a norma padrão, a norma culta, como algo variável também. Ou seja, não existe uma língua correta e as outras são problema. Não, isso não existe. Existem várias formas de manusear a língua e uma delas é padrão. Ou seja, assim como nós vimos a variação diastrática, diastópica, diafásica,
A norma padrão é a outra variante. Olha o que a apostila vai dizer. Enquanto a mudança não ocorre, as formas em variação continuam a ser utilizadas de modo equilibrado, sendo algumas delas caracterizadas de determinados grupos sociais e outras pertencentes a todo o grupo. São elas a norma padrão, norma gramatical, norma culta e norma popular. Vamos diferenciar cada uma delas. Norma padrão é uma norma idealizada, é aquilo que o extrato social elevado decretou que a gente tinha que usar para poder passar no vestibular. Então existe o padrão, que é o que a maioria dos que controlam o poder pensam como língua elevada. Depois nós temos aí a norma gramatical. Ainda existe uma norma que pode não estar no padrão, porque o padrão às vezes aceita umas inadequações, né? A norma gramatical são regras, a norma gramatical elas têm a descrição de como eu devo agir com relação à língua. Depois nós temos aí no quadrinho vermelho, tá? A norma culta, que é aquela que está ligada ao prestígio social. Escritores famosos, pessoas importantes, aquela que deveria ser pronunciada. Vou dar um exemplo político agora, hein? Olha só, vou falar de política. O ex-presidente Michel Temer, quando ele ia se pronunciar, ele usava muito mesóclise no pronome. Ele falava, encontrá-los-ei no próximo discurso. Encontrá-los-ei, sim, é uma construção culta do verbo, é adicionado ao pronome. Isso só existe na variante que ele usou. Tudo bem? Isso é culto. Às vezes nem é tão gramatical assim. Às vezes nem precisa ser tão padrão. Mas é culto. Se você ler Machado de Assis, você vai entender o que eu estou falando. E depois tem a norma popular, que é aquela que não é uma variação tão drástica, mas a sociedade fala. Por exemplo, o nós é o padrão. O a gente é norma popular, mas não está errado dizer a gente foi ao cinema ou nós fomos ao cinema. Ambas são importantes, tudo bem? Para encerrar, a apostila vai dizer aí a diferença entre fala e escrita, né? Ambas são importantes e também por política nós usamos, nós usamos a escrita como padrão, porque é imposição de provas, né? Eu não consigo ficar fazendo prova oral todo o tempo, mas a fala a gente aprendeu primeiro e ela tem tanta importância quanto a escrita, também em muitos casos é contextualizada, você precisa pensar para falar, para não sair coisas de qualquer jeito, né? E essa escrita tende a ficar mais próxima do padrão, por conta da variação diafrásica, que é a questão do contexto, né? A prova é escrita, então se a prova é na modalidade escrita, ela é mais formal. Se fosse oral, talvez tivesse um nível de linguagem menos formal. Tudo bem? Bom, gente, a apostila vai falar sobre linguagem corporal, já falei também com vocês. Rapidão, página 95. A apostila vai trazer dois conceitos muito importantes, que é objetividade e subjetividade, ou seja, a objetividade, ela está naquele conceito de dispor sentimento para aquilo. Então, escrevam aí na frente de objetividade, assim, ausência de sentimentalismo. Escrevam, ausência de sentimentalismo, linguagem literal. Em notícias, em reportagens, em textos da realidade do nosso cotidiano, a linguagem é objetiva. Tudo bem? E se você virar aí, na página 96, você vai ter comigo a subjetividade. Escrevam em subjetividade assim, carregada de emoção, carregada de sentimento. Ó, carregada de emoção, carregada de sentimento, literária. Poesia, música, teatro, esse eu, essa alma poética
inserida na forma como a gente... Vou ler um pedacinho aqui do da Lira para encerrar. Ó. Amemos, quero de amor viver no teu coração, sofrer e amar essa dor que desmaia de paixão. Na tua alma, em teus encantos, e na tua palidez, e nos teus ardentes prantos suspirar de languidez. Veja que aqui não há uma ideia de deixar claro o que o autor pensa, não é objetivo, né? Está carregado de sentimento, porque falar de amor é falar de sentimento. Ai, que lindo, vamos todos nos apaixonar nessa quarentena. Lindinhos, amores da minha vida, acabamos o nosso módulo, acabamos a apostila número 1, nós vamos mandar para vocês pela Agenda Edu, mas para daqui uns dias, e na descrição do vídeo, as páginas de atividades que vocês devem fazer depois da nossa aula de hoje. Então, acabamos o caderno 1. Tá bom? Espero que esteja tudo bem com vocês, continuem se guardando na quarentena, faça a sua parte, nós estamos fazendo a nossa. Um beijo, eu estou morrendo de saudade de vocês. Até a próxima.